Refletir sobre o papel da filosofia na vida cotidiana, sob a ótica de Mário Sérgio Cortella, é mergulhar em uma jornada que nos tira da superficialidade e nos coloca diante das grandes questões que definem quem somos, o que fazemos e para onde vamos. A pergunta para que serve pensar não é apenas uma indagação intelectual, mas um chamado à ação, um convite para que não nos conformemos com a mediocridade do senso comum ou com a passividade diante da vida. Vivemos em uma era de excessos, excesso de informações, de estímulos, de opiniões, mas também de superficialidade. Muitas vezes, corremos o risco de nos tornar anestesiados, aceitando as coisas como elas são sem questionar, sem duvidar, sem buscar entender o que está por trás das aparências. A filosofia, nesse contexto, surge como um antídoto, uma ferramenta poderosa para despertar nossa consciência e nos reconectar com o que realmente importa. Ela nos desafia a sair da zona de conforto do sempre foi assim e a encarar a vida com olhos críticos e coração aberto. Pensar filosoficamente é, antes de tudo, um ato de coragem. É enfrentar perguntas que não têm respostas fáceis. Qual é o sentido da minha existência? O que é justiça? O que significa ser livre? Essas questões podem parecer abstratas, mas estão profundamente enraizadas em nossas escolhas diárias. Quando decidimos como agir, como nos relacionar, como contribuir para o mundo, estamos, conscientemente ou não, respondendo a essas perguntas. A filosofia nos ajuda a fazer isso de forma mais consciente e intencional, evitando que sejamos levados pela correnteza das circunstâncias ou pelas pressões sociais. Além disso, a filosofia nos ensina a lidar com a incerteza, um dos grandes desafios da condição humana. Vivemos em um mundo em constante transformação, onde o que era verdade ontem pode não ser mais hoje. Nesse cenário, a filosofia nos oferece um porto seguro, não porque nos dá respostas definitivas, mas porque nos ensina a viver com as perguntas. Como Cortella mesmo diz, a filosofia não nos tira da crise, ela nos impede de ser tirados de nós mesmos na crise. Em outras palavras, ela nos ajuda a manter a lucidez e a integridade mesmo nos momentos mais turbulentos. Outro aspecto impactante da filosofia é sua capacidade de nos conectar com a humanidade. Ao refletir sobre questões universais, percebemos que nossas dúvidas, medos e aspirações são compartilhadas por pessoas de diferentes culturas e épocas. Isso nos lembra que, apesar de nossas diferenças, somos todos parte de uma mesma jornada humana. A filosofia nos ensina a olhar para o outro com empatia e compaixão, reconhecendo que cada um de nós está tentando encontrar seu lugar no mundo. Mas talvez o maior impacto da filosofia na vida cotidiana seja sua capacidade de nos libertar, libertarmos-nos das amarras do preconceito, da ignorância, da alienação. Libertarmos-nos para pensar por nós mesmos, para questionar, para sonhar. Em um mundo que muitas vezes nos reduz a meros consumidores ou números, a filosofia nos devolve nossa humanidade. Ela nos lembra que somos mais do que nossos papéis sociais, mais do que nossas posses, mais do que nossas conquistas. Somos seres pensantes, capazes de criar, de transformar, de dar sentido à nossa existência. Portanto, pensar filosoficamente não é um exercício acadêmico ou um luxo para poucos. É uma necessidade vital, uma forma de resistência contra a banalização da vida. É um convite para que não nos contentemos com respostas prontas, com meias-verdades, com uma existência superficial. É um chamado para que vivamos com profundidade, com consciência, com propósito. Em última análise, a filosofia nos ensina que pensar não é apenas útil, é essencial. É o que nos distingue como seres humanos, o que nos permite transcender nossa condição e buscar algo maior. Como diz Cortella, a vida não é para ser suportada, mas para ser vivida. E viver, verdadeiramente viver, exige que pensemos, que questionemos, que nos apaixonemos pelas perguntas que nos movem. A filosofia, portanto, não é apenas uma disciplina, é uma atitude diante da vida, uma escolha por uma existência mais autêntica, mais plena, mais humana. Em um mundo que muitas vezes nos empurra para a superficialidade, onde o imediatismo e o pragmatismo parecem ditar as regras, a filosofia surge como um farol, iluminando os cantos mais profundos da nossa existência. Ela não nos oferece respostas prontas, mas nos convida a fazer as perguntas certas. Por que vivemos? O que nos move? O que deixaremos para trás? Essas indagações não são apenas reflexões abstratas. São o cerne de uma vida consciente e autêntica.
Mário Sérgio Cortella nos lembra que a filosofia não é um luxo, mas uma necessidade. Ela nos tira do piloto automático e nos coloca no comando de nossas vidas, desafiando-nos a pensar, a questionar, a duvidar. E é nesse processo que descobrimos quem realmente somos e o que realmente importa. A filosofia nos ensina que pensar não é apenas um exercício intelectual, mas um ato de coragem, um compromisso com a verdade e com a busca por sentido. Então, eu te pergunto, você está disposto a encarar esse desafio? A sair da zona de conforto do sempre foi assim e a mergulhar nas profundezas do seu próprio ser? A filosofia está ao seu alcance, não como um conjunto de teorias distantes, mas como uma ferramenta poderosa para transformar sua vida cotidiana. Ela está nas suas escolhas, nas suas dúvidas, nas suas reflexões mais íntimas. Pense nisso. O que você está fazendo com o seu tempo, com suas relações, com suas decisões? Está vivendo por inércia ou está construindo uma existência com propósito? A filosofia não vai te dar todas as respostas, mas vai te ensinar a fazer as perguntas que realmente importam. E, no final das contas, são essas perguntas que vão te guiar para uma vida mais consciente, mais plena, acima de tudo, mais humana. Portanto, não tenha medo de pensar. Não tenha medo de questionar. A filosofia não é um fim, mas um começo, o começo de uma jornada que pode transformar não apenas a sua vida, mas o mundo ao seu redor. E essa jornada começa agora, com uma simples pergunta: para que serve pensar? A resposta, caro leitor, está em suas mãos. O que você fará com ela?